Olá, amigos. Aqui é Alexandre Carvalho. Eu quero falar com vocês hoje sobre dois assuntos. O primeiro é sobre essa guerra que está se desenvolvendo entre Israel e o Hamas. E o segundo ponto é sobre a direita no Brasil. Vamos falar primeiro sobre a guerra. Acho que foi no primeiro vídeo que eu fiz, eu comentava que achava muito estranho a força de segurança e inteligência de Israel não ter previamente descoberto o movimento do Hamas. Esse assunto começa a ser levantado dentro de Israel. E como é que o Benjamin Netanyahu não estava sabendo disso? A gente sabe que um ataque desse não é preparado de um dia para o outro. Leva um longo tempo. E há comentários que o Egito teria informado Israel com um mês de antecedência movimentos sobre o Hamas. E nada foi feito. Outra coisa que tá se achando muito estranho lá em Israel é que as forças de segurança receberam ordens de um intervalo de 7 horas para descanso. Foram dispensadas por 7 horas, exatamente no horário que antecedeu os ataques do Hamas. Então, o que eu quero dizer com isso é que eu estou achando tudo muito estranho, muito perigoso e estou muito preocupado. Nós estamos com a guerra lá localizada com a Rússia e a Ucrânia. Agora está começando uma guerra no Oriente Médio, com Israel e o Hamas, envolvendo ali a faixa de Gaza, né? Só que a gente bem sabe que isso não começa e não termina aí. Há um movimento muito grande da nova ordem mundial, né? Isso, por mais que não se dê atenção ou algum não se preocupe com isso vem sendo levado a cabo por essas pessoas que dominam o mundo e que se interessam bastante por esse tema. Vocês sabem que os Estados Unidos vinha dando muito dinheiro para o próprio Hamas, tá? Inclusive as armas deixadas pelos Estados Unidos no Afeganistão, quando saiu, né, daquela área ali da Síria, elas foram abandonadas, né, isso foram milhões de dólares, e essas armas foram detectadas nas mãos do Hamas. Como é que elas foram bater lá, né? É uma pergunta que tem que ser feita. Hoje fala-se, inclusive, que armas que foram cedidas à Ucrânia na guerra com a Rússia também estava uma parte delas em poder do Hamas. Não se sabe se foi dada, se foi vendida, isso ainda não se tem certeza. Mas a questão da segurança, da inteligência de Israel é uma grande preocupação. E isso, como eu disse anteriormente, começa a ser questionado internamente em Israel, deixando para um segundo plano, mas que com certeza virá à tona posteriormente. Há uma preocupação que tenha se dado início a uma terceira guerra mundial. Não fico feliz, não é, né? Acho que vocês me conhecem, mas há uma grande preocupação.
Nós já temos uma guerra lá da Ucrânia com a Rússia. Estamos agora começando uma nova no Oriente Médio. A gente também sabe que o Hezbollah, apesar de não ter uma comunicação com o Hamas, ambos têm a intenção de destruir Israel. Então, consequentemente, o Hezbollah deve começar também ataques ali pelo norte. Tudo isso interfere muito na posição que o Irã ia tomar, né? Se o Irã se decidir, e a gente sabe que ele é apoiado pela Rússia e pela China, nós teremos um grande problema, porque os Estados Unidos vai estar com Israel. Então, como é que fica essa situação toda? E há um interesse muito grande financeiro e político de que se comece uma terceira guerra mundial. Isso é preocupante para todos nós, principalmente por fazermos parte de um país onde sabemos que o atual governo tem membros muito próximos ao Hamas, trocam ideias, conversam, se aproximam e, inclusive, neste domingo está marcado o encontro de pessoas do governo com pessoas do Hamas. Até essa hora, eu não sei se aconteceu, mas tudo indica que sim. Então, nós temos uma preocupação de que isso venha bater aqui. Eu sinto que as pessoas não estão muito preocupadas, eu estou usando muito a questão emocional com relação a Israel. Claro que nós temos. O que foi feito pelo Hamas é inaceitável, tá? Só que nós temos que olhar para frente. E esse olhar para frente nos causa grande preocupação. Hoje, a gente só volta ali à Ásia, que está por pouco, né, numa situação de também começar uma guerra. E aí a gente sabe da potência da China em cima disso tudo. O Japão, né, já está se preparando para isso, já está com a sua força militar voltada para esse possível momento. A gente sabe que também os Estados Unidos irá apoiar o Japão. Então, a gente fica numa situação de que está tudo preparado, está tudo pronto. E há muitos interesses por trás disso tudo, tá? Nós não sabemos de nada do que está sendo planejado para o mundo. E se a gente olhar as profecias, tudo leva a crer que o mundo passará por grandes distúrbios e situações muito perigosas, tá? Eu não, até hoje eu não fui uma pessoa muito ligada nessa questão de Bíblia, de previsões, desse tipo de coisa, mas ultimamente eu tenho procurado me aprofundar. E é impressionante, ou melhor, é assustador o que nós podemos ver das previsões que estão sendo feitas e que têm acontecido dia após dia nesse mundo em que vivemos. Então é muito preocupante e vamos ficar muito ligados, porque com certeza, estourando a situação dessa, nós sofreremos os reflexos. Não há dúvida sobre isso. Há outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre a direita no Brasil.
A gente tem visto muitos coisas nos grupos de WhatsApp, muitas coisas falando do antigamente, fazendo comparação com hoje. E eu acho que a gente da direita precisa botar o pé no chão, tá? A gente tem que, por mais que a gente duvide das últimas eleições, tá? A gente não pode negar que hoje nós temos um Congresso, ou seja, nós temos deputados federais e senadores da direita. Isso nos dá uma certa tranquilidade num aspecto, mas nos deixa bastante inquieto sobre outros. Nós estamos vendo deputados, senadores muito preocupados com mensagem nas redes sociais, mas pouca efetividade sobre o que tem que ser feito. Nós temos que nos organizar, nós temos que fazer um planejamento sobre o que pode acontecer. Nós queremos defender o Brasil, sem dúvida, tá? Nós temos que. Só que isso depende muito de uma organização. Por mais que a gente queira duvidar das urnas, por mais que a gente ouça a solicitação do voto impresso com auditagem pública, do qual eu concordo plenamente, mas nós temos que nos preparar para a eleição do ano que vem. É através dos vereadores e, consequentemente, dos prefeitos que a população mais está próxima. Então, é fundamental que nós elejamos pessoas que nos representem, que defendam nossos objetivos, que lutem pelo que nós queremos para o Brasil, porque isso com certeza chegará nos deputados estaduais e, consequentemente, nos federais e senadores. Então, nós temos que nos preparar para a eleição que vai vir. Não podemos cair no descaso e deixar simplesmente as coisas irem como estão. É preciso que a direita assuma seus lugares. Nós tivemos recentemente a eleição dos conselheiros tutelares e sabemos que no Brasil, de forma geral, ganhamos. Então, isso é muito positivo, mas nós temos que pensar, parar para a eleição do ano que vem, para a eleição de vereadores, porque isso é fundamental para que nós coloquemos nossas raízes e façamos nossa árvore crescer para que lutemos e defendemos o nosso país do que estão planejando fazer, ou do que estão fazendo na realidade, né? Então nós não podemos, de forma nenhuma, ficar presos a políticos que estão preocupados com a internet, com esse tipo de coisa. Não, nós temos que saber nos organizar e tratar desse assunto com pessoas que estão ao nosso redor ou que precisamos chamar para que tenhamos um melhor desempenho nas próximas eleições. É isso que eu ia falar com vocês hoje. Por favor, se inscrevam no canal, deem um like, isso é muito importante para todos nós, tá? E nós estamos juntos. Sigamos em frente. Um abraço.